Provérbios capítulo 4, versículo 23. O que está escrito aí? Sobretudo, vamos meditar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Nós temos muitas coisas para guardar? Sim ou não? Temos que guardar a nossa saúde, temos que guardar a nossa segurança, guardar a nossa casa, temos que guardar a nossa família, guardar o nosso casamento, temos que guardar os nossos pensamentos, temos muitas coisas para guardar, não é? Que são importantes no nosso dia a dia. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz que é mais importante do que tudo, porque é dela que procede as fontes da vida. A vida flui disso. O que é? O coração. A vida, ela flui do coração. Se o coração está bem, a vida vai estar bem. Se o coração não estiver bem, a vida não vai estar bem. Quando a Bíblia fala coração, não é esse órgão que faz tum-tum, não. Não é isso aqui, não. Coração na Bíblia é o ser humano, é a alma humana, é a vida humana. Quando eu não estou bem, a vida não vai estar bem. Quando eu estou bem, a vida vai estar bem. Então, de tudo que nós devemos guardar, o mais importante é guardar o quê? Coração. Porque dele procede as fontes da vida. Agora, abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Essa palavra é para abençoar muito você. É uma palavra que me abençoou, porque veio de Deus, e ela vai abençoar você também. O título é Oração Dominical. Diz assim: de uma feita, quer dizer, numa certa ocasião, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou de quê? De orar. Um dos discípulos lhe pediu, 2 pontos. Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista, ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei. Primeiro, Pai, santificado seja o teu. Pessoal, a Bíblia diz que nós não devemos usar de vãs repetições quando a gente orar. Por isso que rezar é uma coisa, orar. Qual a diferença, pastor? Rezar é você pegar uma oração, escrever num papel, por exemplo, e ficar assim, ó. Lá, 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 lá. Aí depois você pega o papel de novo e lá, 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 lá. Isso é uma reza. Por quê? Porque essa reza não está expressando o teu sentimento. Ela está expressando palavras que foram ditas por alguém em uma determinada época. Então, essa oração foi importante para aquela pessoa naquele momento. Não quer dizer que vai ser importante para mim hoje. Compreende sim ou não? Por exemplo, eu poderia orar assim: meu Deus, em nome de Jesus, me dê a cura dessa doença. Se uma pessoa que não está doente pegar essa oração e ler, tem algum valor para ele? Ele não está doente. Então, não é uma verdade que ele está vivendo. A melhor oração, ou a oração verdadeira, é aquela que expressa a sua verdade. Existe a verdade de Deus, que é Jesus, e existe a nossa verdade. Qual é a tua verdade? Pastor, a minha verdade é que eu estou passando por um problema, eu estou preocupado, não é? Estou preocupado com meu filho. Então fale isso para Deus: Senhor, eu entro na tua presença em nome de Jesus, porque eu estou muito preocupado com meu filho. Então, meu Deus, liberta ele, cura ele, direciona a vida dele. Essa é a tua verdade. Então, é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Quando Jesus estava ensinando eles a orarem, não estava dizendo que eles tinham que ficar repetindo aquilo o tempo todo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao nosso teu reino, seja feita a tua vontade. Porque aí virou uma reza. Não. Ele estava ensinando a forma de nós chegarmos na presença de Deus, falarmos com Deus e sairmos da presença de Deus. E olha que bacana. O discípulo de Jesus perguntou: como é que eu devo orar? Ele falou assim: olha,
quando você for orar, dizei assim: Pai, olha que coisa maravilhosa, como que deve ser o nosso relacionamento com o nosso Criador? O relacionamento de um filho para com o pai. Compreende? Você tem medo de conversar com o pai? Um filho tem medo de falar com o pai? O filho, ele procura o pai e ele procura se abrir para com o seu pai. Sim ou não? Expor o seu problema, porque ele confia que o pai vai corrigir, vai orientar, pode até dar uma bronca, mas ele sabe que a intenção do pai sempre vai ser ajudá-lo. Então, Jesus falou assim, ó, quando você for falar, quando você for orar, se aproxime dele e o chame de pai. O que Jesus quis dizer com isso? Nós não precisamos ter medo de orar. Você cometeu um erro na sua vida? Fale com o pai. Está com medo? Fale com o pai. Você falhou? Fale com o pai. Porque o pai vai te ouvir e o pai vai te entender. Porque às vezes as pessoas, elas querem se aproximar de Deus como Deus. Só que se nós formos nos aproximar de Deus como Deus, nós vamos ter medo dele. Na velha aliança, na época da lei, Deus era Deus. Mas na nova aliança, Deus passou a ser Pai. Tanto que quando Deus desceu no Monte Sinai para entregar as tábuas da lei, a Bíblia diz que foi um espetáculo horrendo. Raios, trovões, nuvens escuras. E a Bíblia diz que o povo ficava de longe, com medo. Com medo tão grande, que eles chamaram Moisés e falaram assim para Moisés: Moisés, fala você com ele, nós não. Eles estavam com tanto medo de Deus que pediram para Moisés falar, porque eles temiam falar. E Deus falou assim, ó, avisa o povo que se eles se aproximarem do Monte Sinai, quem encostar no Monte Sinai morre, porque era Deus. E Deus não permitiu que ninguém visse o rosto dele. Na nova aliança, Deus nasce de uma mulher e se faz homem, e se aproxima do homem de igual para igual. Aquela mulher era hemorrágica, lembra dela? Que tinha uma hemorragia há 12 anos, ela veio por trás de Jesus e tocou na roupa dele. Ele parou, virou e falou assim, mulher, e a mulher olhou para ele. Na velha aliança, ele não permitiu que ninguém visse o rosto dele. Na nova aliança, Deus quer que nós olhemos para ele, e ele estendeu a mão para ela e chamou ela assim, filha, a tua fé te salvou. Hoje Jesus quer que nós nos relacionemos com ele, não como uma criatura diante do seu Deus, mas como um filho diante do seu Pai. Você não precisa esconder nada de Deus, você não precisa esconder os seus problemas, as suas aflições, as suas dores. Você pode chegar diante dele sabendo que ele é Pai. Não é maravilhoso isso, pessoal? Esse é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E ele falou então, Pai, santificado seja o teu nome. Gente, como que se santifica alguma coisa? Como que se santifica algo? Você separa aquilo do que é comum, do que é cotidiano. Como que eu santifico o nome de Deus? Não usando o nome de Deus, hein? Você já percebeu que tem pessoa que qualquer coisa ela fala, ai meu Deus, não aguento mais isso, sabe? Se ela tropeça numa pedra, ai meu Deus. Se ela está chateada, ai meu Deus, tudo ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu pai, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Chega uma hora que ela está tão acostumada a falar isso, que ela nem percebe, já falou. Então ela não está santificando o nome de Deus, ela não está santificando o nome de Jesus. Nós precisamos aprender a valorizar o nome do nosso Deus, a usar o nome de Jesus, a usar o nome do nosso Pai, quando nós realmente precisamos usar na nossa oração, para abençoar. Isso chama-se santificar. Então, santificado seja o teu nome. E o que mais ele disse? Venha o teu reino. O que eu espero quando eu me aproximo de Deus? Que venha sobre mim o reino de Deus. Às vezes, a gente se aproxima de Deus só querendo as coisas de Deus. O que não tem problema, como a gente vai ver já. Mas eu preciso entender de uma coisa. Eu preciso me relacionar com Deus como Pai, santificar o nome de Deus no meu coração, saber que Deus é santo e pedir para Ele que o reino dEle venha sobre a minha vida, que a vontade dEle seja feita em minha vida. No versículo 3, o pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso de cada dia? O que eu preciso para o meu dia a dia?
Preciso da proteção de cada dia. Preciso do meu trabalho de cada dia. Eu preciso da minha família de cada dia. Preciso da minha saúde de cada dia. Então não tem nenhum problema você chegar diante de Deus e expor diante dele a sua necessidade. Meu Deus, proteja o meu dia, guarda o meu dia, abençoa o meu dia. É a hora de você colocar diante de Deus as suas necessidades. É o pão de cada dia. Agora aqui, ó. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Então, Jesus falou uma coisa importante aqui. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos também aqueles que nos devem. Muito bem. Agora, abre a Bíblia no primeiro evangelho, Mateus 5, 21. Essa passagem que nós vamos ler, que ela começa em Mateus 5, ela vai até Mateus 8, que é o Sermão do Monte. E aqui no versículo 21, qual que é o título? Jesus completa o que foi dito aos antigos. Mas aí ele tem uma notinha aqui embaixo, qual que é? Do homicídio. Jesus vai falar aqui agora sobre o homicídio. Aí ele diz assim, olha: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar, o quê? Tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Preste atenção. Eu sei que no primeiro momento a ideia que você tem é a seguinte: você vem na igreja e traz a sua oferta, não é? Não é. Do que ele está falando aqui? Dos antigos. Não lembra os antigos aqui no começo? Sim ou não? Ó, Jesus completa o que foi dito aos antigos. O que era oferta no Antigo Testamento, no povo antigo, nos hebreus? O homem, ele precisava se relacionar com Deus, precisava ser abençoado. Quem aqui precisa ser abençoado todo dia? Todos nós. Eles também precisavam, mas eles sabiam que por causa dos pecados havia uma interrupção do relacionamento deles com Deus. Mas havia uma providência de Deus para o relacionamento voltar, que era através do ritual do sacrifício, da oferta do cordeiro. Então, o pecador precisava de Deus, ele precisava de ser abençoado, ele precisava do perdão de Deus, ele precisava da graça de Deus. Então o que ele fazia? Ele pegava o cordeiro, representando Jesus, levava até o sacerdote analisava, como nós já ensinamos, sacrificava o cordeiro, aspergia o sangue do cordeiro, e o pecador era aceito diante do Pai, e Deus se mostrava propício para com o homem. O homem recebia o perdão de quem? De Deus, e por receber o perdão de Deus, a vida dele era abençoada. Mas Jesus fala assim: olha, quando você for levar a sua oferta até o altar, para se reconciliar com Deus, para receber o perdão de Deus, para Deus ser propício com você, e você se lembrar que tem alguém que também precisa de perdão, você primeiro precisa ir lá se reconciliar com teu irmão, ainda que ele tenha alguma coisa contra você, você se reconcilia com ele. Por quê? Se você entende que precisa do perdão, se o perdão é importante para você, o perdão também é importante para o outro. Isso é tão sério que Jesus fala o seguinte: quando você for até o altar para dar a tua oferta, e você se lembrar que o teu irmão tem uma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, não apresenta a Deus não, deixa ali, vai e faz o quê? Se reconcilia, dá o perdão, libera o perdão para aquela pessoa, perdoa ela, depois você volta e busca o perdão de Deus.
Se você quer a graça, dê a graça. Porque ele agiu com graça. Ele não agiu com justiça. Porque pela justiça nós não seríamos abençoados. Pela justiça nós não seríamos aceitos. Deus agiu com graça. Enviou Jesus e deu o perdão. E nós hoje somos perdoados porque Deus agiu com graça. Nós merecíamos o perdão? Merecíamos? Talvez a pessoa com quem você precisa se reconciliar, talvez ela não mereça o perdão. Talvez o que ela fez para você foi grave. Talvez o que aquela pessoa falou de você, fez para você, o jeito que ela te prejudicou, talvez ela não mereça o perdão. Mas não é por mérito. Sabe por quê, pessoal? Porque quando eu dou o perdão para aquela pessoa, eu estou dando a mim mesmo a oportunidade de chegar diante de Deus e viver debaixo da graça de Deus. Porque eu não posso viver debaixo da graça de Deus com mágoa, com ódio e com ressentimento no meu coração. Eu preciso aprender a dar o perdão. Eu preciso aprender a andar com o meu coração como? Limpo. Por quê? Porque do meu coração procede as fontes da vida. É difícil compreender, pessoal? Sim ou não? Não é. Então, veja bem o que Jesus ensinou. Vai primeiro, se reconcilia. Limpa o teu coração. Não tem nada a ver com a pessoa lá. Você tem que fazer isso para o teu próprio bem. Porque já diz um velho ditado, não é bíblico, mas tem um ditado que é muito marcante, que ele diz assim, olha, ódio é veneno que eu tomo para que o outro morra. Às vezes você tem um ódio de uma pessoa, você tem mágoa de uma pessoa por aquilo que ela fez com você, e você está com aquele ódio aqui dentro e você fala assim, eu quero que ela morra. Você está morrendo, não é ela não. É você que está morrendo. É você que está se afundando, porque aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele ódio só está matando você. E o pior de tudo, impedindo você de se relacionar com Deus. Porque você precisa primeiro se reconciliar para depois ter a reconciliação. Eu não posso chegar diante de Deus com ódio no meu coração. Eu tenho que dar a graça. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Eu creio no teu perdão, porque eu também, por compreender o teu perdão, eu perdoei todas as pessoas que eu tinha ressentimento e mágoa, e hoje o meu coração está limpo. Fizeram muito mal para mim, me prejudicaram muito, mas eu, graças a Deus, tirei isso do meu coração. Hoje eu não guardo mais ressentimento de ninguém. Meu coração está em paz hoje, meu coração está limpo. A graça de Deus te alcança. Isso é uma lição que você deve guardar na sua vida. Muitas pessoas oram, a oração bate no telhado e faz assim, ó, pum, pum. Porque a fonte da vida está com problema. E eu não estou falando daquele companheiro lá do trabalho, daquela vizinha que aprontou lá. Não. Eu estou falando para você tomar cuidado, sabe com quem? Com teu marido, com a tua esposa, com um filho, com uma filha, com um irmão. Porque às vezes, pessoal, quem mais machuca a gente são aqueles que sentam à mesa com a gente e partilham do mesmo pão. Guarda o que eu estou te falando. Eu não estou falando para você pensar aqui, pessoal, em 1943, quando... Não. Eu estou falando para você tomar muito cuidado, porque às vezes dentro da tua própria família tem uma pessoa que você não suporta olhar para a cara dela. Tem uma pessoa na tua família que, se você fizer um aniversário, você quer convidar todo mundo, mas quando o nome dela aparece na lista, você faz assim, ó. Sabe onde está o problema? É quando você deita na cama à noite para dormir, e ao invés de você olhar para a direita, aonde está o indivíduo, você olha para o outro lado, porque você não suporta olhar para quem está do teu lado. Aí que está o problema. É aí que está o problema. Não pense longe, não. Não é essa reflexão que eu estou trazendo para você hoje, não. Não pense longe, pense perto. Eu não sei se você prestou atenção, mas Jesus falou o seguinte, olha, quando você for apresentar a sua oferta no altar, e você se lembrar que o teu irmão tem algum... Quem é o irmão? É aquele que está ao nosso lado. Não é o teu inimigo, não. É o teu irmão. E esse irmão... marido, esposa, filho, pai, mãe. Você sabia que tem filhos que não falam com o pai? Você sabia que tem pais que não falam com filhos? Ficam anos sem conversar. Primos, cunhados, tios.
que se odeiam. Pessoal, não importa. A questão é essa. Não importa o que as pessoas sentem de você. O que importa é o que você sente por elas. Elas podem odiar você se elas quiserem. Elas querem carregar o veneno dentro delas? Carreguem. Eu não quero o veneno dentro de mim. Você quer? Hã? Você quer o cianeto dentro de você? Eu também não quero. Então, se acontecer um problema entre eu e a dona Neuza, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou limpar meu coração. Dona Neuza, minha santinha, lembra, dona Neuza, aquele dia, assim, assim? Ah, lembra, você só me perdoa? Perdoa. Então, dá um beijo. Aí eu viro as costas, ela faz assim, ó. Tem problema. Tem problema. Não interessa. O meu coração está limpo. Minha vida vai ser abençoada. Minha vida vai florescer. E a dela? Se a pessoa quiser guardar o sentimento dentro dela, não posso fazer nada. Eu fiz a minha parte. Agora eu posso me reconciliar com Deus. Porque eu dei o perdão. Eu agi com graça. Então Deus vai agir com graça também comigo. Amém? Quero ler mais uma passagem. Agora vamos ler, que essa que eu achei muito importante, que é uma outra lição importante agora. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, a toda a igreja, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que devieis, pelo contrário, fazer o quê? Perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Olha que orientação bacana. Vamos dizer que amanhã a Paulina cometeu um erro e eu tirei ela, disciplinei ela. O que você tem que fazer como igreja? Vai chegar nela e vai falar assim: Paulina, estamos orando por você, tá? Você é uma mulher de Deus, logo logo você vai estar na fé de novo, tá? Aguenta firme. É um deserto, mas você vai passar, Deus vai abençoar você, tá? Conta com a nossa oração. Isso vai confortando ela, isso vai dar força, vai dando força para ela se levantar, e logo logo ela está no nosso meio, porque ela já pagou o preço do erro dela. Agora, você imagina só, a gente disciplinou ela pelo erro que ela cometeu, aí alguém passa perto dela e faz assim: monstro. O que vai acontecer com ela? Nós vamos perder uma alma, porque nós somos demasiadamente ásperos com a pessoa. Foi punida, foi corrigida, agora a igreja tem que praticar o amor e o perdão e acabar com a punição. A punição já foi dada. Vamos agora ajudar a pessoa. Quem é que não erra? Quem é que não falha? É ou não é verdade? Mas é fácil apontar o dedo para os outros e não enxergar os nossos próprios erros. Sim ou não? A gente é tão áspero com os outros e tão maleável com os nossos próprios erros. É ou não é? Às vezes a gente fala assim: olha como que ela trata o filho dela. Como que você trata o teu? Mas é fácil ver o erro do outro. Como seria bom se nós enxergássemos os nossos erros, ao invés de ficar enxergando os erros dos outros. Nós corrigiríamos muitas coisas erradas na nossa vida, mas a gente gosta muito de olhar para a vida dos outros. Versículo 8: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado? Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença. Então, quando eu perdoo na presença de Cristo. Aí o versículo 11, muita atenção agora: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ressentimento, mágoa no coração, birrinha no coração, além de impedir o nosso relacionamento com Deus, está dando oportunidade para quem? Para Satanás agir na nossa vida. Será que você está entendendo, pessoal, a importância, a gravidade desse assunto?
Porque quando nós falamos de ressentimento, de mágoa, de ódio, de fulano que não fala com fulano, Beltrano que não se bica com Beltrano, isso não é tão simples assim não. Isso tem muitas implicações. Implica no nosso relacionamento com Deus e implica no espaço que você está dando para o diabo ficar agindo na sua vida. A ponto de você ficar esperando o bem e viver em comunhão com o mal. Mas por quê? Porque o teu coração não está bem. Ora, se você está com um veneno dentro de você, o que você espera? A vida de muita gente está morrendo aos poucos. E ela não percebe que é justamente por causa desse sentimento no coração que está matando ela. Cada dia que passa, ela se vê mais afundada em problema. A vida mais deteriorada, cada vez com mais problema. E ela fica se perguntando, por quê? Olha para o teu coração. E eu volto a dizer, para terminar, não olha longe não. Olha para perto. Quantas coisas a gente faz que às vezes fere a pessoa que a gente ama? E você fere uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. É ou não é? E você vai ferindo. Daqui a pouquinho, aquela ferida ficou crônica. Aquela ferida está expurgando. Não se esqueça. Se o ódio está dentro de você, se a mágoa está dentro de você, quem é que está morrendo? Você que está morrendo. Não é ele que está morrendo, é você. Se você procurar manter o seu coração limpo, se você se reconciliar, se você procurar mudar isso dentro de você, sabe o que vai acontecer? A fonte vai estar jorrando vida e essa vida vai alcançar a pessoa que está do teu lado, porque faz parte de você. A solução do problema está no perdão e não no ressentimento e na mágoa. A solução, a vida está no coração, a morte também está no coração. Você é que decide a vida ou a morte, o bem ou o mal. Tudo depende do que você carrega dentro do seu coração.